Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Vamos iniciar nossa aula 7 de inglês e eu espero que todos estejam bem para nós começarmos com toda a energia aí essa aula de hoje. Espero que estejam todos atentos. Gostaria de começar com a correção da atividade que vocês realizaram na última aula. A terceira questão é a que eu quero iniciar corrigindo com vocês. Ela diz a seguinte pergunta: qual dos advérbios a seguir nós usaríamos para falar de algo que acontece com muita frequência? Vocês lembram que na última aula estudamos os advérbios de frequência e aqui eu estou perguntando um advérbio que nós usamos para falar de algo que acontece com muita frequência, ou seja, algo que sempre acontece. A única alternativa que corresponde a essa palavra, por exemplo, sempre, porque acontece com muita frequência, é a alternativa da letra E, que tem a palavra always e significa sempre. A próxima questão que eu gostaria de realizar com vocês a correção é a quarta, que diz a seguinte pergunta: a palavra tomorrow é um advérbio de quê? Então, essa palavra é um advérbio de quê? Tem aí na letra A, lugar, está em inglês, né, mas eu já estou traduzindo para vocês. Lugar, tempo ou frequência? A alternativa correta é a letra B, de tempo, né? Então, se eu digo amanhã, é um advérbio de tempo, porque o significado dessa palavra é amanhã, tá certo? Então, lembrem disso também. A quinta questão diz a seguinte pergunta: a palavra aqui é um advérbio de place, lugar. Qual das alternativas representa sua forma em inglês? A única alternativa que representaria essa palavra, que quer dizer em inglês, né, aqui, seria a alternativa da letra B, que é a palavra here. A palavra aqui. Então, se vocês observassem, nas letras, nas alternativas, a única correspondente à palavra aqui seria a letra B. Aqui está o gabarito para vocês observarem. Quem fez as suas anotações, quiser corrigindo para ver se está tudo ok, vão realizando a correção aí. Primeira questão, alternativa letra C. A segunda era uma questão aberta, que tinha como resposta and, que significa ir. Terceira, alternativa letra E. Quarta e quinta, alternativa letra B. Vamos iniciar com a nossa frase do dia, começar realmente nosso conteúdo, mas antes dele, nossa frase do dia. Nossa frase do dia está bem curtinha hoje, bem simples, porque eu quero que vocês aprendam essa primeira palavrinha aí, que talvez vocês não saibam ela em inglês. Mas vamos lá. A frase é o seguinte, em inglês: God is love. O que significa isso? Deus é amor. Essa palavrinha por último aí, love, acredito que todo mundo sabia o significado dela. Porém, a primeira, eu não sei se todos vocês sabem o significado. Sabia que era Deus. E eu queria trazer isso para vocês hoje. Vocês pudessem aprender que essa palavra significa Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueçam, porque é muito importante, né, nós aprendermos essa palavra em inglês. E lembrem da nossa frase: Deus é amor e ama todos vocês também. É a frase do dia que eu trouxe para compartilharmos hoje. Vamos iniciar o nosso conteúdo. Nossa aula hoje está recheada de coisas legais, porque nós vamos ver um pouquinho sobre os poemas, contos e resenhas. Então, o que é isso, né? Acredito que vocês já estudaram em português, vocês sabem um pouquinho de cada um deles, mas em inglês, quais seriam as características deles em inglês? Como é que a gente pode falar, né? Como pode falar alguma palavra que está relacionada a uma resenha crítica, por exemplo? Eu vou mostrar para vocês isso. Primeiro, eu gostaria de começar com os poemas. O nome poema em inglês é bem parecido com o português. Se fala poems. Esse que você observa aí, bem colorido. E o poema, ele é um texto literário que é composto de versos e eles podem conter rimas ou não. Então, o poema ele tem toda uma estruturazinha, tem vários versos e como vocês observam, eles podem rimar, né, ter as frases rimando ou não, tá certo? E eu gostaria de mostrar também para vocês aqui alguns desses tipos de poemas.
Então, observem esses poemas em inglês. Nós podemos ter vários tipos de poemas. Esse primeiro aqui, olha, só tem 2 estrofes, né? Mas tem alguns versos. Esse outro já é maior, tá vendo? Então, assim, eles são bem parecidos com o português, porém, né, realmente está em outra língua, em inglês, e alguns podem rimar ou não. Então, olha esse último, como é bem grande. Ele está falando dos sentidos, né? Da visão, do olfato, tá certo? Então, vocês observam que os poemas em inglês, eles têm essas características aí, como vocês veem na imagem, e também é bem parecido com o português, tá certo? Possui os versos e as estrofes. E eu gostaria de mostrar esse poema aqui para vocês e ir analisando ele com vocês, para que a gente possa saber o significado de algumas palavras também. Porque o poema é muito isso, né? O poema ele está em inglês, é um tipo de texto, e para você ter essa interpretação do texto, você precisa saber o significado das palavras também. Esse poema tem como título All of Me, que significa tudo sobre mim, tá certo? Então, vamos lá ver bem direitinho aí, eu vou falar bem devagar, para que vocês possam ir aprendendo a pronúncia de cada palavra e não errá-las. A primeira palavrinha aí é my. Eu vou falar a frase em inglês, depois eu vou dizer na tradução para vocês, tá certo? Então, já vimos essa primeira. A segunda, hands are for clapping. Então, se fala dessa maneira. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa vai voltando no vídeo, vendo novamente, para entender bem direitinho. E tá dizendo assim, ó. Minhas mãos são para bater palma, né? Por exemplo, tem umas imagens aí ao lado que tá dando para vocês os significados também, já ajudando no significado. A segunda frase. My arms can hug tiny. Então, já tá falando outra coisa aí, né? Tá falando, primeiro falou das mãos, agora dos braços, tá certo? Meus braços, eles podem abraçar, essa palavrinha hug, H-U-G, ela significa abraçar, então pode abraçar apertado. A terceira frase, my fingers can snap. Não sei se vocês sabem aí o significado dessa, mas a gente tá falando do que agora? Dos dedos, tá certo? Então, os dedos, eles podem fazer o quê? Instalar, tá certo? Então, tá dizendo um pouco sobre isso aí. Ou também, tem outra observação que tá dando aí sobre os dedos, que é a quarta frase. Or can turn on the light. Seria dessa forma em inglês. Que quer dizer ou acender, né, ligar a luz, por exemplo. Então, meus dedos são para instalar ou ligar a luz, acender a luz, na verdade. E a outra aí, my legs, olha essa palavrinha aí, are for jumping. O que seria isso? Minhas pernas são para jump. O que é jump? Pular. Tá ok? Então, essa palavra significa pular. E aí tá dizendo, minhas pernas são para pular. A antepenúltima aí, a terceira frasinha de baixo para cima. My eyes help me see. O que é que tá querendo dizer nessa frase? Meus olhos são para ver. E a penúltima. This is my body. And, a última frase agora. And I love all of me. Então, se vocês observarem, esse poema ele tem uma rima, tá certo? Ele vai rimando as palavrinhas com a outra. E no final, a penúltima e a última frase quiseram dizer a seguinte, tem o seguinte significado. Este é o meu corpo e amo tudo sobre mim, tá certo? E amo tudo em mim. Então, aí tá falando um pouquinho, né, do que as mãos, do que os braços, as pernas, os olhos, eles podem fazer. Tá bom? Então, eu trouxe esse poema para vocês, para que vocês pudessem observar a estrutura do poema em inglês, que é bem parecido com o português, né? Vai mudar porque é em outra língua, e que ele é composto por versos e estrofes também, como português.
Agora, vamos para o nosso segundo tema da nossa aula, que é os tales. Vocês sabem o que é isso? Essa palavra significa conto. O que é um conto? Um conto é um texto narrativo, né, de um gênero literário, e ele tem como foco em um fato ou um determinado acontecimento, que geralmente é uma ficção, ou seja, né, uma história inventada. O conto ele possui um narrador, aquela pessoa que vai realmente contar a história, né, um enredo, que é a história, e também é a pessoa que vai ouvir. Né? Então, nesse enredo, na história, ela é dividida em começo, meio e fim, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês como exemplos de contos são os contos de fada. Então, vamos lá, que vocês vão aprender como é que a gente fala o nome de alguns contos de fada em inglês. Olha que legal, que vocês vão aprender na nossa aula de hoje. Antes de tudo, antes de começar falando alguns contos de fada, eu queria mostrar para vocês o nome contos de fada. Nós vimos que contos em inglês é tales, T-A-L-E-S. Mas como seria fadas, né? O conto de fadas. É esse nomezinho aí em cima que vocês observam de azul, que está nessa imagem. Fairy tales. Então, esse nomezinho, essa frase, significa contos de fadas. E uma expressão muito comum nos contos de fadas, quando vai iniciar, é a frase era uma vez. Como é essa frase em inglês? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Olhem como ela se fala. Once upon a time, tá? Então, se fala dessa forma. Eu tô falando bem devagarzinho para que vocês possam conseguir acompanhar e saber a pronúncia das palavras também. Então, isso é uma expressão, né? Uma frasezinha. Quando a gente quer falar, era uma vez, e aí vai começar a história. E olha aqui os nossos exemplos de contos de fadas que eu trouxe para vocês. Quem nunca escutou a história da Bela Adormecida, na verdade, em inglês, como é esse nome? Ah, os contos de fadas que tem em português. É o mesmo que tem em inglês. Tem sim em inglês vários contos de fadas que vocês aprendem, né? Quando criança, as professoras às vezes contam para vocês, ou os pais contam, enfim, vocês escutam em alguns locais. Então, os contos de fadas, eles são, a maioria, os mesmos em inglês. Esse primeiro é o da Bela Adormecida, que em inglês nós falamos Sleeping Beauty. Se fala dessa forma, tá certo? Qualquer dúvida, vão repetindo para vocês aprenderem a pronúncia. O da Chapeuzinho Vermelho. Eita, olha, tem o da Chapeuzinho Vermelho também. O da Chapeuzinho Vermelho, nós falamos o seguinte, é um pouco maior. Little Red Riding Hood. Se fala dessa forma, vão repetindo para aprender. Esse é o conto de fada da Chapeuzinho Vermelho. Esse nome quer dizer esse conto de fada, tá ok? Vamos para o próximo. O próximo seria Alice no País das Maravilhas. Quem nunca viu também esse conto de fada. Em inglês é um pouco mais curtinho que português, tá vendo? A gente vai falar Alice, né? Alice, que é o nome Alice, in Wonderland, que seria País das Maravilhas. Esse nomezinho aí é do fim. E o da Cinderela? Eita, observem que a diferença do português para o inglês é só um L que acrescenta no nome. Porém, vai mudar a pronúncia. A pronúncia é um pouco diferente. Nós falamos assim, ó. Cinderella é o nome do conto de fada em inglês, da Cinderela. Tá certo, amores? E é isso. Sobre os contos de fada, vocês conseguem ver que eu trouxe alguns exemplos e mostrei para vocês, né, como é um conto, e acredito que todo mundo conseguiu entender bem direitinho. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso último tema da aula, que são as reviews. O que é isso? São as resenhas, tá certo? Então, a resenha que eu quero mostrar para vocês como exemplo é as critical reviews. São as resenhas críticas. Então, o que é nessa resenha crítica? Qual é a ideia dela? Então, é um escrito de uma forma direta e ela tem como objetivo analisar uma obra, um filme, um artigo. Então, dá aquela sua opinião realmente, né? Uma análise, então, sobre aquele filme, um artigo. Então, você assistiu o filme da Cinderela, né? Que nós vimos como é o nome em inglês. E você quer dar sua opinião, fazer uma análise crítica, tá certo? Dizendo os pontos positivos, negativos, daquele filme, daquele texto, daquela história que vocês aprenderam, que vocês escutaram. E isso é a resenha. E como exemplo para vocês, eu trouxe algumas frases que podem ser usadas quando você quer dar a sua opinião.
Então, quando você quer dizer que amou aquilo, quando você quer dizer que gostou, que não gostou, que concorda, que não concorda, é o que eu quero mostrar para vocês agora. A primeira frase é quando você quer dizer que ama alguma coisa, né? Então, você leu um texto, você leu um livro, assistiu um filme, e aí você quer dar a sua opinião, fazer aquela resenha, né? Aquela análise crítica. A expressão é essa, I love it. Que seria eu amo isso, né? Quando você quer dizer que amou aquilo, você pode usar essa forma. Ao lado nós temos I like it. Onde tem várias carinhas aí. Quando você fala que gostou. Lembra que like é gostar, tá certo? Acredito que essa todo mundo aí sabe. Agora, como é que eu digo que eu não gostei de alguma coisa, né? Então, se naquele texto, naquele filme, naquele livro, você não gostou, como é que você fala isso? A gente pode falar assim, ó. I dislike. Significa eu não gosto disso, não gostei daquilo, tá certo? Então, quando vocês querem dar sua opinião em inglês, vocês podem usar dessa forma. E aqui seriam mais duas palavrinhas que também podem ser utilizadas. I agree, que significa eu concordo. E embaixo, quando você discordar, I disagree. Tá bom, pessoal? Então, lembrem disso aí, porque é bem importante. E esses foram os nossos assuntos da aula de hoje. Nós vimos um pouquinho sobre os poems, que foram os poemas. Os tells, esse que está em azul aí, foram os contos. E as reviews, que foram aquelas resenhas, tá certo? Que nós aprendemos hoje. Lembrem que eu trouxe um pouquinho para vocês. Existe muito mais coisas, tá certo? A respeito de cada um. Porém, ia ser uma aula bem mais extensa, né? E eu trouxe algo bem resumido para ficar bem claro, para que vocês pudessem entender. E é isso, espero que vocês tenham gostado, aprendido aí várias palavras novas em inglês. Usem e pratiquem para que vocês possam aprender. Thank you, até a próxima aula.